Boa noite, irmãos. Feliz sábado. Obrigado porque você se dispôs a estar aqui na casa do Senhor esta noite. Nessas primeiras horas sabáticas, né? Que nós possamos aproveitar o máximo essas 24 horas de mais proximidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar para nós cantarmos louvores ao Senhor? Nosso querido Deus e Pai, muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pela semana que passou. E também te agradecemos pelo sábado que já iniciou aqui nas nossas vidas, Senhor. Que nós possamos nos aproximar de Ti neste dia. E também te pedimos que Tu aceite os nossos louvores para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar do Santo Sábado és Senhor. Amém? Que bom, né? Nós sabemos que o Senhor nos favorece com essas horas maravilhosas do Santo Sábado. Vamos nos colocar em pé para cantarmos o hino Bem Junto a Cristo. Satisfaz
ao Senhor. Só este meu coração pecador, mas te suplico em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Ó Salvador, dá-me paz e perdão. Sim, quero a Cristo, bem junto estar, dela no além consegui aportar. Amém? Vamos, ajoelhados, orar ao Senhor. Soberano Deus e Pai, Deus de amor e de misericórdia, Deus de Abraão, Isaque e Jacó e Deus de todos nós, a Ti todas as honras, glórias e louvores nós elevamos neste momento, Senhor. Queremos Te agradecer, querido Deus, em primeiro lugar, pelo perdão dos nossos pecados. Queremos Te agradecer pela provisão que Tu nos concede todos os dias. Te louvamos também, Senhor Deus, pela família, pela saúde, pela proteção e pelo cuidado. Te agradecemos pela semana, Senhor, que Tu nos concedeste. Semana de lutas, trabalho, alegrias, tristezas, vitórias, mas a única coisa que nós temos certeza é que durante esta semana Tu estiveste ao nosso lado em todos os momentos. Agora, Pai de amor, nós teremos o culto desta noite. Nós queremos Te suplicar uma bênção especial sobre o Teu servo, o irmão Israel, que irá ministrar a palavra esta noite para nós outros. Que ele venha ser revestido da totalidade do Teu Espírito Santo e tudo que ele venha falar venha ser de encontro com a nossa necessidade. Fica conosco, nós Te rogamos, suplicamos, no doce nome de Jesus. Amém. Nós teremos agora uma música especial para preparar o nosso espírito. Preparar o nosso espírito para a mensagem que nós ouviremos na sequência. Até a mulher chegar, terminou o culto. Tu pode projetar, tá? Muitos homens por aqui passarão, dizendo seu próprio Deus. A muitos enganarão, dizendo ter poder. Mas o Deus verdadeiro amou este mundo, provando numa rude cruz, e ao mandar o seu querido Filho, tanto amor que nos salvou. Não há outro Deus como o grande eu sou, nem haverá.
seu nome traz salvação. O mal não resiste o nome do Deus Pai de Abraão. Pois o Deus que me ama no céu triunfante, em glória se levantará, e todos os que creram em seu nome a terra vão herdar. Não há outro Deus como grande eu sou, nem haverá nome igual. Só o nome é capaz de mudar sua vida, outro nome jamais se viu. Um nome igual ao do meu Jesus, Rei do mundo, Rei de tudo, poderoso e Rei da paz. Grandioso, glorioso, sempre reinará. Não há outro Deus como grande eu sou, nem haverá nome igual. Só um nome é capaz de mudar sua vida, outro nome jamais se viu. Nome igual, nome igual ao do meu Jesus. Amém. Boa noite. Tá fazendo eco, hein, irmãos? Boa noite. Igreja vazia faz eco, né? Mas que o eco da graça nos alcance nessa noite. Que o eco do Espírito Santo nos fale ao coração nessa noite. Amém? Feliz sábado para todos vocês. Obrigado pela vossa presença. Eu creio que Deus não te trouxe aqui à toa. Se você veio, primeira questão, você estaria desocupado à toa se não estivesse aqui, nesse momento. Em segundo lugar, se você veio aqui, você já veio aqui porque você já estava adorando desde a sua casa, não é? E o pastor Josanã Alves, eu amo esse pastor, eu não sei porquê, mas eu me identifiquei muito com ele. Ele é um cara que fala com o coração. Toda vez que eu ouço os sermões dele, eu fico assim, atraído pelos sermões dele. Ele tem umas frases maravilhosas. E eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, uma frase que ele citou em um dos sermões que ele pregou sobre mordomia, que ele gosta, ele é o departamental, né, da divisão sul-americana de mordomia. Ele disse assim, os melhores sermões são ouvidos por pessoas que têm comunhão com Deus em sua casa. Porque se você se alimenta de Deus na sua casa, você vem para a igreja comer a sobremesa, porque o banquete você já ceou com a sua família. Amém? Que isso seja uma realidade, irmãos, porque nós estamos precisando dessa realidade na nossa vida. Infelizmente, nossos lares têm sido atacados. Nós, pessoas individualmente, como cristãos, como adventistas do sétimo dia, nós temos sido bombardeados.
Eu não sei você, como está a sua vida. Eu não sei como está a sua comunhão com Cristo. Eu não sei como está o seu desenvolvimento espiritual. Mas uma coisa eu tenho certeza. Se você não se alimentar, você vai morrer. A Bíblia diz claramente que o pecado por um só homem, Hebreus capítulo 12, por um só homem o pecado entrou no mundo, e por causa do pecado gerou a morte, e esta passou a todos, porque todos pecaram. Então nós já nascemos morrendo. Você acredita nisso? Nós já nascemos morrendo. Nossas células estão contaminadas. Um bebê não é santo, um bebê não é um anjinho. O bebê já nasce pecador, porque está no seu DNA. Desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, nós já nascemos no pecado. E se não for a graça de Cristo, o amor de Deus o Pai e o Espírito Santo nos ajudando a nos unirmos à comunhão, nós estamos em comunhão através do Espírito Santo, nós não teremos essa chance de revitalização, de salvação. E muitos de nós, irmãos, talvez eu diria até todos nós, nossa geração tem reclamado de tudo. Nossa geração é uma geração insatisfeita, uma geração que discute por qualquer questão, que não aceita qualquer verdade ou qualquer informação, que não aceita ser repreendida. Nós estamos como filhos adolescentes, todos. E filho adolescente, né, amor? É cruel. A gente sabe que é cruel. Se puder tirar só um pouquinho do efeito do meu, eu agradeço. Aí, filho adolescente, você fala com ele, se você for mais firme, ele bate o pé, ele fala alto, e é difícil de você convencê-lo. Mas assim, e nós como cristãos, eu digo nós, a igreja de Cristo, nós estamos como filhos adolescentes. Nós estamos rebeldes, reclamões, autoritários, não aceitamos baixar a cabeça para muitas coisas, e é por isso que nossa igreja está assim, ó. Nossa igreja hoje está muito acomodada, nós estamos acomodados. Nós, se não temos compromisso, nós deixa que o outro cumpra. Então eu não tenho compromisso, então fico de boa. Vou fazer minhas coisas, vou viver minha vida. E, infelizmente, irmãos, nós não podemos baixar a guarda. Não podemos baixar a guarda. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, 1 Pedro, capítulo 5. E eu pensei, Senhor, por favor, Senhor Deus, eu quero me esvaziar, eu quero que o Senhor fale com a tua igreja nessa noite. Se tiver 2, 3, 5, 10, quem está lá vai estar lá para ouvir. Então, por favor, fala para o teu povo, Senhor. E isso mexeu com o meu coração, porque é a minha vida que está falando aqui, é sobre a minha vida que eu falei tudo isso que eu já falei até aqui. Mas agora nós vamos ler a palavra de Deus, porque tem recomendação para todos nós lá. E muitos de nós sofremos, irmãos. Segura aí, por favor, que eu vou fazer a introdução antes. Muitos de nós sofremos, muitos de nós reclamamos, muitos de nós estamos insatisfeitos. E muitos de nós, ou todos nós, estamos sofrendo provações. Estamos ou não estamos? Quem de você não acha que não tem provação? Não tem nenhuma provação? Não dá, né, irmãos? Não dá. Nós não podemos levantar a mão para dizer que não temos nenhuma provação. Estamos sendo bombardeados. E eu vou dizer para vocês, isso é bíblico. Isso é profético. Isso é tempo do fim. Amém? Eu digo amém porque eu quero que Jesus volte. Eu preciso que Jesus volte. Porque o sofrimento acaba. Se Jesus não voltar, o sofrimento não vai acabar. Mas Jesus também nos alertou lá em Mateus que era o princípio das dores. É só o princípio das dores. Então nós não vivemos nenhum problema ainda que não é, de fato, realmente dor. Ainda são os princípios das dores. Mas de qualquer forma, irmãos, com todos os problemas que nós temos, a igreja está sofrendo hoje. Satanás, olha só, a Bíblia vai dizer agora para nós o que Satanás tem feito. E é isso que ele tem feito, e nós temos que tem duas ou três orientações aqui, na carta de Pedro. Leia comigo, por favor. Primeiro que eu gostaria de ler o verso 7. O verso 7 seria o final que eu leria, mas eu vou ler primeiro ele. E ele diz assim, irmãos, eu vou ler o 8 e 9, tá bom? Nós vamos ler juntos o 8 e o 9. Vamos lá. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistires o quê? Firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo aonde, irmãos? Na vossa
O que está escrito na sua Bíblia aí, irmão? Fala. Na vossa irmandade ao redor do mundo. Você acha que é só você que está sofrendo? Você acha que é só o teu coração que está apertado? Mais do que o teu coração, o coração de Deus está apertado. Porque Deus não fez a gente para sofrer. Mas nós estamos sofrendo e Pedro fala lá claramente, olha, se vocês estão sofrendo, vocês têm que ser firmes o quê? Na fé. Sejam firmes na fé. Mas antes ele disse o quê? Ser o quê? Sóbrio. O que é estar sóbrio, irmãos? É ser consciente, não é? É ser racional, como Paulo fala. Eu rogo-vos, pois, irmãos, né, em Hebreus capítulo 12, verso 1, ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? Vosso culto racional. Então, essa mesma frase que Pedro usa aqui, ele diz assim, sede então sóbrios. Quem é que nos anda ao nosso derredor, irmãos? O capeta, o diabo, o Satanás, o inimigo das nossas almas. Aquele que não tem como você brincar com ele. Você não pode nem sequer duelar com ele, você não tem poder para duelar. Portanto, você não brinque com ele. Por isso que Deus faz um apelo através do apóstolo Pedro aqui, dizendo, sede sóbrios e vigilantes. O que o vigilante faz, irmãos? Ele está sempre vigiando, ele está sempre atento, ele está sempre olhando os movimentos. Eu coloquei uma câmera lá no meu escritório, é de rir mesmo, porque não haveria necessidade nenhuma, né? Porque a rua é deserta de dia. De noite, então, só vi movimento de gato, cachorro correndo na rua. Mas, enfim, eu coloquei a câmera. O meu cliente, né, ele instala monitoramento, ele faz monitoramento de segurança do meu condomínio, e ele falou, Israel, tem uma câmera muito boa que eu quero colocar no seu escritório. Vamos lá, vamos fazer? Eu falei, cara, vamos fazer, vai. Depois faz permuta, né? Contabilidade tem muito estranho. O cara quer lavar teu carro na permuta, o outro quer fazer elétrica permuta, o outro quer vender FLV para você na permuta. Aí o cara do alarme falou, não, vou instalar a câmera lá. E eu fiquei observando, o que a câmera faz? A câmera, ela tem sensor de corpo, de presença, então passa uma pessoa, ela faz assim, ó, e vai acompanhando a pessoa, o tempo todo. E eu olhando aqui no meu celular. Falei, mas que idiota, né? Que negócio mais besta. Eu vou ficar perdendo meu tempo olhando na câmera do celular quem está passando para lá e para cá. Ué, aí do nada eu desliguei, ativei o módulo sensor com alarme. Quando passar um corpo, ela atingir qualquer coisa térmica perto dela, ela me avisa. Aí minha mulher falou, o que é esse negócio desse celular pitando aí o tempo todo? Aí eu falei, tive que desligar, não tem jeito. Como é que você vai ficar do lado da mulher, em casa, no sossego, com o negócio toda hora, passa um cachorro lá, passa um gato, um sensor dela, ela apita, não é? Então eu falei, para que isso? Mas o que eu estou dizendo com isso, irmãos? É só uma ilustração, tá? Faz parte do meu bom humor também, porque eu sou estressado, mas sou bem-humorado também. Minha mulher sabe disso, eu sou cheio de gracinha, igual meu sogro. E assim, no final das contas, o que o texto está dizendo, irmão? Sede sóbrios e o quê? Vigilantes. Uma câmera criada por homens, ela é capaz de detectar calor, detectar voz. Se você quiser, olha só que legal, minha secretária chegou, foi contratada essa semana, ela chegou lá e ficou me esperando na porta. Aí eu vi ela lá no poste. Eu ativei o módulo microfone e falei, aguarda aí um pouquinho que eu já estou chegando. E ela olhou assim, ué, tá bom. Aí conversou comigo pela câmera. Quer dizer, o tempo que eu ia perder de mandar um zap para ela, de ligar para ela, eu apertei o botão do microfone da câmera e falei, aguarda um pouquinho aí, Maria, que eu estou chegando. Ela olhou, estranhou assim, olhou para a esquininha, né, viu a câmera, falou, então tá bom. Ela respondeu para mim, minha câmera pegou o áudio dela e falou comigo também. Então ela interage, minha câmera interage, é uma câmera muito boa, inteligente. Mas a Bíblia está dizendo aqui, ser de sóbrio e vigilante, ou seja, você tem que estar atento a qualquer movimento do inimigo de Deus, porque ele anda em? Por que ele anda em derredor, irmãos? Agora eu vou falar para vocês por que ele anda em derredor. Porque ao seu redor existe alguém muito mais forte do que ele, amém? E quem anda ao seu redor? Quem se acampa ao seu redor? O que o Salmo diz? O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os quê? E os livra ou os guarda. Por que o inimigo anda como um leão em derredor? Porque ele não pode chegar ao seu redor, porque você é um filho de Deus. E quando você nasceu, Deus comissionou um anjo para que você fosse cuidado pelo teu anjo. Glória a Deus por isso. A gente não reconhece o ministério dos anjos, e nem sabe sobre a verdade sobre os anjos. A gente muitas vezes nem sabe de um anjo, nem estuda sobre os anjos. Mas tem um livro da Ellen White falando a verdade sobre os anjos que é maravilhoso. E ele fala maravilhosamente bem dos anjos, porque são ministros de Deus.
E eu gostaria de também lembrar que você tem um anjo que está ao seu redor. O diabo é um leão, ruge, forte, poderoso. Ele não perdeu o poder dele, ele foi destituído da glória do Pai, da glória do Deus celestial, do Deus criador do céu e da terra, do universo. Mas ele não foi destituído do seu poder. Não zombe, não teime em brincar com ele. Porque a Bíblia diz claramente, só que tem um porém, né? A Bíblia diz assim que os sofrimentos que você sofre aqui, você não pode se sentir vítima, você não pode culpar Deus, você não pode reclamar, porque ao redor do mundo as pessoas estão também o quê? Sofrendo, irmãos. A Bíblia diz claramente no verso 9, porque a vossa irmandade está sofrendo, esses sofrimentos estão se cumprindo. O que é um sofrimento estar se cumprindo na vossa irmandade ao redor do mundo? O que vocês acham que é isso? É ou não é profecia, irmãos? É ou não é Jesus está voltando? É isso, queridos. Jesus está às portas de voltar, para a honra e glória de Deus. Amém? Glória a Deus, porque Jesus vai voltar. E não se preocupe, irmão. Seu sofrimento não vai melhorar, não vai passar, até que Jesus volte. Não se preocupe. Mas tenha paz no seu coração. Agora eu vou voltar para o verso 7, irmãos queridos. Volta no verso 7, por favor. Porque muitos de nós estamos nos perdendo nos nossos egos, no nosso eu, na nossa inflamação do caráter. E olha o que o verso 7 diz. O que ele diz aí para você, irmãos? Lançando o quê? Porque ele tem o quê? Queridos, prestem atenção, queridos. Prestem atenção. Vocês estão desviando o olhar de Cristo. Quando você para de olhar para Jesus, você vê o problema. É essa a realidade do mundo hoje, irmãos. O mundo está focando você e você está focando o mundo. E você tira os olhos de Cristo. Quando você tira os olhos de Cristo, aquele que é o autor e consumador da tua fé, você perde, você fica ansioso, você fica impaciente. E aí você fica desesperado. Mas ele diz o que no verso 7? Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem o que, queridos irmãos? Porque ele tem cuidado de vós, ele tem cuidado de nós. Quantos aqui reconhecem que Deus tem cuidado de você? Deus tem cuidado da sua família? Deus tem cuidado da sua casa? Deus tem cuidado da tua comida? Opa, pera lá, na minha comida eu não deixo. Na minha comida eu escolho eu. Né? Deus tem cuidado da tua vestimenta? Opa, na minha vestimenta, Deus, deixa eu ser meu estilista, deixa eu ser o meu modista. Talvez a gente não entrega tudo para Deus. E aí algumas coisas a gente deixa com reserva. Sabe aquela coisa de eu deixo, mas eu não deixo? Eu pergunto uma coisa, a pessoa não me responde porque não confia em mim. Ou ela não pergunta porque ela tem medo de ouvir a resposta e ser agredida com aquela resposta. Ou aquilo ferir o seu ego, e aí por isso ela não pergunta. E aí a comunicação vai ao lixo, vai ao léu, vai ao zero. Por quê? Porque não há confiança. Porque não há o quê? Entrega. Assim é com Cristo, irmãos. A gente pede para Ele as coisas, a gente clama para Ele as coisas, mas a gente não entrega para Ele as coisas. Está vendo qual que é o foco que tem que ser mudado? Eu tenho que mudar o meu foco, irmãos. Eu ando tão preocupado, eu ando tão desesperado com algumas questões da vida. Minha filha lá nos Estados Unidos, meu problema com a minha ex-mulher, o dinheiro que está faltando lá para eles e dinheiro que está faltando aqui também, que não está bom assim. E a gente está orando, está pedindo a Deus sabedoria, mas a gente tem uma família também que tem que zelar por ela, tem que cuidar dela. E aí as coisas ficam todas embaraçadas. Mas eu aprendi, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não é o dinheiro que vai cuidar de mim, não é o meu trabalho que vai me alimentar e me manter, é Deus. É Ele, é Cristo que vai me alimentar. Eu gostaria de ler um texto aqui, eu não pude trazer na transparência para vocês, mas eu vou ler 2 textos que eu trouxe para nós. E olha que Jesus Cristo, ele é essa pessoa que Pedro cita. Ele diz assim, lançando sobre Ele, porque Ele cuida de nós. Jesus Cristo, Ele veio com um propósito único. Sabe o que Ele veio fazer, irmãos? Isaías capítulo 61, versos 1 e 2. Eu quero que você abra a sua Bíblia. E Ele vai dizer o que Ele veio fazer aqui. Jesus Cristo, qual que era a Bíblia que Jesus lia, queridos? Qual que era a Bíblia de Jesus? Vocês sabem? Qual era a Bíblia que Jesus usava? Fala para mim, por favor, fala para mim. Qual era a Bíblia que Jesus usava, irmãos? O que ele tinha nas mãos? O que ele estudava desde que nasceu com Maria e José? O que ele estudava? A Torá. Não era?
Não tinha Bíblia, não tinha 66 livros do cânon que nós temos hoje, essa coleção maravilhosa, essa biblioteca antiga, medieval e ao mesmo tempo contemporânea. Não existia isso, não. Ele tinha 613 leis, que era da Torá, e ele tinha todos os profetas. A lei e os profetas, de Isaías capítulo 8, 20, que ele diz lá. Mas Jesus Cristo citou, inclusive aqui nesse texto que eu vou falar para vocês, o irmão vai projetar lá, Isaías 61, versos 1 e 2. Essa foi a missão primeira de Jesus. E a primeira vez que ele subiu num púlpito, como homem já, depois de batizado, e ele pregou esse texto, e ele falou sobre isso. Olha o que ele disse lá. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E eu pergunto, você é diferente dos discípulos que esperavam Jesus? Você é diferente dos judeus da época que eram rabinos, que eram fariseus, que eram doutores da lei, que aguardavam o Messias? Você se acha diferente deles? Não. Nós somos todos o que eu falei desde o começo. Nascemos o quê? Pecadores. Nós nascemos no nosso DNA, tem pecado. Nós somos descendentes direto, não de Deus mais, mas nós somos descendentes de Adão. Nós temos a natureza no DNA de pecado. Nós nascemos pecadores. Não adianta, porque esse é um atributo do seu DNA, você nasceu pecador. Jesus Cristo, ele nasceu 100% homem e 100% Deus. Ele era divino porque ele nasceu de uma virgem inspirado pelo Espírito Santo, e ele nasceu Deus porque ele é Deus, ele nunca deixou de ser Deus. Mas ele despiu a sua glória como homem para se tornar um de nós e para provar para nós que é possível suportar. É possível vencer as provações. Mas ele disse o seguinte, olha só. E ele veio a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia de vingança do nosso Deus e a consolar a todos os que sofrem, ou em algumas versões, no caso daquela, que é a Almeida, a revista Almeida, dos que choram. Né? Então assim, tudo isso Deus falou, Jesus Cristo falou, que ele tem que ser aquele que nós devemos vir até ele, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades. E eu falo para você, irmão, se você não entrega, porque você não confia. Concorda? Quem não entrega é porque não confia. Você daria a chave do teu carro novo, se você comprar, né? Claro, porque eu não tenho um carro novo. Se eu comprar um carro zero, você acha que eu vou dar a chave para qualquer pessoa? Você daria a sua chave do seu carro novinho aí, irmã? Seu carrão aí, dona Helena. Irmã Helena, você daria a chave do seu carro para qualquer irmão da igreja? Falou, irmão, dirige lá para mim, pode pegar lá, pode usar lá. Você dá a sua chave? Por quê? Porque você não confia. É a palavra certa. E quando eu não entrego a minha vida, a chave do meu coração para Jesus, é porque eu não confio. E você quer ver milagre? Você quer ver restauração? Você quer parar de chorar? Você quer consolo? Se você não confia nele. Só tem um que você pode confiar, que é Cristo. E eu também. Eu estou falando da minha vida, irmãos. Eu passo crises no meu eu. Crise existencial mesmo. É crises existenciais. Eu lembro, muitas vezes eu chorei, eu trabalhando ali, eu chorava. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Sofrendo, comendo marmita fria, tomando chuva, tomando choque. Trabalhei catando papelão, trabalhei catando várias ferro velho. Eu sou um menino que fui criado na rua, irmãos. Fui criado no meio da maconha, do baseado, da arma de fogo. Vi muito bandido, moleque novo de 14, 15 anos, tomar tiro de 12 no peito. E para honra e glória de Deus, eu estou aqui para falar para vocês. Para falar para vocês que o dia que eu lancei o meu coração nos pés de Cristo, Ele transformou a minha vida. Ele tirou a ansiedade, Ele tirou a angústia que tinha no meu coração. O meu maior sonho era me formar e falar para o meu pai, pai, está aqui meu diploma, eu venci. Porque eu queria que meu pai, um zelador da prefeitura, com 4ª série do primário, criando 9 filhos honrosamente, meu pai era um homem honrado, eu queria dar o prazer para ele de ter um filho formado. E eu não tive esse privilégio. Eu perdi meu pai com 12 anos de idade. Então eu falo hoje para os filhos, eu falo, filho, respeita seus pais. E até isso, muitas vezes, nos é tirado, sabe por quê? Porque os pais não confiam nem na autoridade que a gente tem para testemunhar. Não confia nem que você vai dar um sermão no filho dele, e que vai ser para o bem dele, para a vida eterna. Porque quer tirar ele da sarjeta, das trevas. E eles não confiam. Não confiam em você, porque você é um estranho. Ele não sabe o seu histórico. Ele não confia em você porque ele não te conhece. A mesma coisa, irmão. Se eu não confio em Jesus, é porque eu não o conheço. É porque eu não entendo Ele, é porque eu não o aceito, é porque eu não entrego. Esse é o maior problema da igreja, é o maior problema da humanidade, é não se entregar para Jesus. E eu gostaria de ler para vocês, querido, apesar de Isaías, além de Isaías 61, versos 1 e 2, eu tirei 2 textos maravilhosos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o nosso exemplo, Jesus. E diz lá no livro
Ciência do Bom Viver, na página 17, diz o seguinte: Nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo como infatigável servo das necessidades do homem. Tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, Mateus 8,17, a fim de poder ajudar a todas as necessidades humanas. Veio para remover o fardo de doenças, misérias e pecado. Era sua missão restaurar inteiramente os homens. Veio trazer-lhes saúde, paz e perfeição de caráter. Várias eram as circunstâncias e necessidades dos que lhe suplicavam auxílio, e nenhum dos que a ele se chegavam saía desfalecido ou desatendido. Dele emanava uma corrente do poder restaurador, ficando os homens física, mental e moralmente sãos. Essas são as palavras de Ciências do Bom Viver. E finalizo dizendo: a obra do Senhor não era restrita a qualquer tempo ou lugar. Sua compaixão desconhecia os limites. Em tão larga escala realizava ele sua obra de curar e ensinar, que não havia na Palestina edifício grande o bastante para comportar as multidões que se aglomeravam ao seu redor. Nas verdes encostas da Galileia, nas estradas, à beira-mar, nas sinagogas e em todo lugar a que os doentes lhe podiam ser levados, Deus os curava. E tem um outro texto também que eu amei, que é o livro Vida de Jesus. Vida de Jesus, falando um pouquinho sobre o nascimento dele, sobre a forma como ele nasceu. Para alguns irmãos parece que é misterioso, né? O amor de Deus manifestado na pessoa de Jesus. Tem uns que parece que nem reconhecem Jesus como seu sumo sacerdote, como seu autor e consumador da fé, como aquele que é o único que pode nos redimir dos nossos pecados. E a Bíblia descreve muitos textos maravilhosos, como Lucas capítulo 2, que eu acho fantástico, narrando o nascimento de Jesus, a visita dos 3 reis magos guiados pela estrela, né? A visita dos camponeses que estavam lá cuidando, os pastores, né? Os 3 pastores. E aí nós temos aqui o texto da irmã White, Vida de Jesus, na página 16. Eu vou ler só um trechinho que fala sobre isso. Diz assim: E um anjo do Senhor desceu aonde os 3 pastores estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo a multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada numa manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Vocês entenderam a profundidade dessas palavras, irmãos? Pessoas leigas, pessoas iletradas, pessoas do campo, pessoas que cuidavam de animais, foram guiadas, iluminadas por um anjo, que de repente vieram milhares e milhares de anjos e falou com eles: Olha, hoje alegrai-vos, porque grande coisa aconteceu. Hoje nasceu o Salvador do mundo, que é Cristo Senhor. E eles então foram até Belém para ver quem era a pessoa. E eles viram lá Maria, José, numa estrebaria, num lugar de animais. E Jesus nascendo ali num berço de palha, numa manjedoura, numa cocheirinha de animais. Uma vida humilde desde o nascimento. Esse é um princípio, irmãos, que a igreja precisa desenvolver. O princípio da humildade, o princípio do amor abnegado, do serviço. Eu sinto muito essa distância entre nós.
Eu sinto a igreja fria, eu sinto pessoas orgulhosas, eu sinto pessoas presunçosas, eu sinto pessoas que olham para você com discriminação, ou olham para outras pessoas que chegam a nós com discriminação. Isso me entristece o coração, porque eu fui muito pobre lá atrás. E hoje eu louvo a Deus por ter alguma coisa na minha vida, porque Deus me supriu, Deus me supre, porque eu lanço sobre Ele as minhas necessidades, as minhas ansiedades. Eu gostaria de finalizar, irmãos, desejando para vocês paz, a paz de Cristo. Esse é um cumprimento muito lindo, que só quem é crente, quem confia em Jesus, que pode oferecer ao outro, desejando-lhe a paz. Eu desejo que a paz de Cristo inunda seu coração, que a paz de Cristo invada a sua casa, que a paz de Cristo invada a sua alma. E lembre-se, você vem na igreja, como o pastor Josanã narrou para mim aqui, eu anotei, você só vem para a igreja se você tiver se alimentado na sua casa. O banquete deve ser servido em casa. Na igreja é só sobremesa. E é lá em casa que a gente tem que aprender a estudar a Bíblia, estudar a lição, meditar nas coisas de Deus, pensar. Jesus Cristo nunca saía para as multidões sem antes estar em contato com o Pai, em comunhão com a palavra, em meditação e oração, porque ele se preparava. Então, está faltando isso em mim, está faltando em você. Você vê críticas, você tem críticas para fazer da igreja hoje? Você teria alguma crítica para fazer da igreja? Eu tenho certeza que você levantaria a sua mão. E eu vou dizer para você, assim como eu, você é a igreja. Pensa nisso, reflita sobre isso. Você é a igreja. Se eu criticar a minha igreja é porque eu estou falhando. Eu sou igreja. Você é membro desse corpo, cujo cabeça é Cristo. E se o corpo está defeituoso, não esqueça, você não pode sair fora do corpo e dizer, ó, esse aí está doente. Esse aí está doente. Eu não, eu sou santarrão, eu sou bom, sou saudável. Não, porque você é parte desse corpo. É esse corpo que está sofrendo. Por isso que eu comecei o sermão com 1 Pedro 5, versos 8 e 9. E aí eu complementei com o verso 7. Porque todos nós, ao redor do mundo, nossos irmãos, todos ao redor do mundo estão sofrendo. E isso é só o princípio, irmãos. Jesus está às portas de voltar. Eu tenho sentido isso. Jesus está às portas de voltar. Nossos filhos estão se desgarrando do rebanho. Nossos amigos estão partindo para outros lugares. Nossos queridos estão saindo da igreja. Pessoas estão se desligando e eu, você, nós nem estamos ligando. Talvez estejamos causando essa separação. Talvez estejamos causando essa desistência. E ao invés de abraçar, de amar, de servir, nós estamos dando margem para o inimigo. Falando coisas, agindo de forma banal, talvez até tratando ou destratando alguém. Então, por favor, queridos, vamos refletir. Eu gostaria muito que outros ouvissem essa frase, ouvissem esse texto, mas o Senhor chamou você para estar aqui comigo nessa noite. Então, o Espírito Santo quer falar para você isso. De alguma forma, você pode também compartilhar isso com alguém. Mas, por favor, nunca se esqueça, não é você, não sou eu. É Cristo que vai fazer a diferença. Se Ele habitar no meu coração, se eu lançar minhas ansiedades sobre Ele, Ele vai cuidar de nós. Amém? Então, o nosso tempo já está praticamente cumprido. Eu só queria terminar dizendo o seguinte, na página 26 do livro Ciência do Bom Viver, eu gostaria de ler o finalzinho aqui, tá? Muitas vezes, Jesus encontrava as pessoas que haviam caído no poder de Satanás e que não tinham forças para romper os laços. A essas criaturas desanimadas, doentes, tentadas, caídas, costumava dirigir palavras da mais terna piedade, palavras adequadas e que podiam ser compreendidas. Quando encontrava pessoas empenhadas numa luta renhida com o adversário das nossas almas, ele as animava a perseverar, assegurando-lhes que haviam de triunfar, pois anjos de Deus se achavam ao seu lado e lhe dariam a vitória. Jesus assegurava as pessoas de que os anjos de Deus estariam ao lado delas para lhe assegurarem as vitórias que elas precisavam. E Deus te garante nessa noite que os anjos do Senhor estão ao seu redor. O anjo do Senhor está ao meu redor, ao seu redor, amém? E Ele vai lhe assegurar a vitória, se você tão somente lançar-se sobre Ele. À mesa dos publicanos, Ele se sentava como hóspede de honra, mostrando por sua simpatia a benevolência social que reconhecia a dignidade humana. E os homens anelavam tornar-se dignos de sua confiança. Irmãos, os homens anelavam tornar-se dignos da confiança de Jesus. Eu fiquei imaginando quando Jesus passou lá na coletoria e falou, Mateus,
vem comigo. E Mateus fez o primeiro banquete, convidou Jesus e falou, eu anseio tornar-me digno da sua presença. Coma na minha casa, coma com os meus amigos. E a Bíblia descreve, né, que ele estava rodeado de outros coletores. E aí os fariseus, com o coração contrito ali, porque não foram convidados, e arrogantes como eles eram, orgulhosos, não deixaram seu orgulho, né, para baixo, eles falaram, quem é esse que come com publicano, pecador e tudo mais? E aí Jesus, sabendo e conhecendo o coração deles, a gente sabe da história, a lição nos contou essa semana e semana passada, e aí diz aqui que Jesus, quando convidava essas pessoas, quando entrava na presença delas, elas faziam de tudo, elas anelavam tornar-se dignas de sua confiança. Sob o seu coração sedento, as palavras dele caíam como um bendito poder vivificante. Novos impulsos eram despertados, e abria-se para esses excluídos da sociedade a possibilidade de vida nova. Conquanto fosse judeu, Jesus se associava sem reserva com os samaritanos, deitando assim por terra os costumes farisaicos de sua nação. Apesar de seus preconceitos, ele aceitou a hospitalidade desse povo desprezado. Dormia com eles sob seu teto, comia à mesa deles, compartilhando da comida preparada e servida por suas mãos. Ensinava-lhes em suas ruas e tratava-os com a maior bondade e cortesia. Enquanto lhes atraía o coração pelos laços da humana simpatia, sua divina graça levava-lhes a salvação que os judeus rejeitavam. Jesus Cristo é capaz de quebrar, queridos, qualquer barreira, qualquer preconceito. Aquilo que os judeus faziam, que era rejeição, Jesus aproximava, Jesus trazia, Jesus amava, Jesus servia. Jesus pregava nas ruas, almoçava com eles, recebia eles, comia na casa deles, para tirar o preconceito. E é isso que nós devemos fazer como igreja de Cristo hoje, irmãos. Ele é o Cristo que aproxima e não distancia. Que Cristo possa nos aproximar uns dos outros, que você esteja pronto, irmão, para amar, que você esteja pronto a servir, que você esteja pronto a lançar suas ansiedades nas mãos de Deus, porque Ele tem cuidado de você. Amém? Finalizando, nós gostaríamos de desejar que você fosse despido do seu orgulho, do seu eu, pela remissão dos seus pecados em Cristo Jesus. Que você fosse despido do ego, que você fosse despido do preconceito, mas você fosse vestido ou revestido pela glória de Cristo, pela justiça de Cristo, porque Ele prometeu nos revestir. Então, que em nome de Jesus você saia daqui revestido pelo poder e pela glória de Cristo, mudando o seu coração, transformando sua vida, de talvez dureza, talvez de sofrimento e de tristeza, em alegria, em paz, em comunhão e também amor ao próximo. Que Deus nos abençoe. Um feliz sábado, uma boa noite para todos. 10-0 para o microfone. Eu queria chamar aqui meu irmão Sidney, eu pedi para ele cantar, ele bondosamente aceitou. É um desafio, né, irmão? É um desafio. Que Deus seja louvado por você, pela sua voz, pela sua vida, e que a gente possa continuar adorando a Deus. Mas onde estão aqueles cujos nomes arrastarão multidões? Eu sei de alguém que muitos já tentaram apagar seu nome e dele desfazer. Mas esse nome é santo e poderoso, nome eterno, glorioso. O nome é Cristo Jesus, aquele cujo nome tem poder para curar.
Somente Cristo Jesus é o príncipe da vida, o verdadeiro e grande eu sou. O seu nome nos liberta, esse nome é sem igual. O nome é Cristo. O nome é Cristo. Milhões procuram hoje por milagres em Maria, em José, em Abraão. Adoram sem cessar a criatura e esquecem o Criador. Amigo, eu lhe convido, vem agora adorar somente o Autor da criação. A Ele entregue toda sua angústia e receba a vitória. O nome é Cristo Jesus, aquele cujo nome tem poder para curar. É Ele quem sustenta o universo em seu lugar. O nome é Cristo Jesus, é o príncipe da vida, o verdadeiro e grande eu sou. O seu nome nos liberta, esse nome é sem igual. Somente Cristo Jesus É o príncipe da vida, o verdadeiro e grande eu sou. O seu nome nos liberta, esse nome é sem igual. Somente Cristo Jesus é o príncipe da vida, o verdadeiro e grande eu sou. O seu nome nos liberta, esse nome é sem igual. O nome é Cristo. O nome é Cristo. Ele é meu Cristo. Amém? Tem poder maior que esse? Tem amor maior que esse? Apocalipse capítulo 3, verso 5 diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Amém? O Jesus Cristo vai confessar o seu nome diante de Deus o Pai e diante dos anjos. Ele diz que de modo nenhum, se você confiar nele, se você confessar os seus pecados, se você entregar seu coração para ele, ele vai deixar você feliz a eternidade. Ele vai mostrar para o Pai: olha, eu morri por ele. Ele é meu filho amado. Ele vai falar para os anjos: serviu, porque ele é meu filho amado. Amém? Que Deus seja louvado. Tenham todos uma boa noite. Que Deus os abençoe.